Olá, olá, tudo bem? Me chamo João Dias e eu sou aluno da quarta turma do MBA em Educação para um Profissional do Futuro. E foi proposto para a gente uma atividade que fizéssemos com os nossos alunos, as nossas turmas, tratando da abordagem do Design Thinking. E é exatamente sobre isso que o vídeo que eu vou mostrar hoje para vocês vai tratar. Pois então, falando da minha turma, eu vou trabalhar com a primeira fase do técnico em eletrônica. E com eles eu estou abordando a unidade curricular de eletricidade. E nessa unidade curricular nós tratamos dos assuntos a respeito da eletrônica analógica, nós tratamos da geração de energia e também da análise de circuitos. A abordagem propriamente dita do Design Thinking, eu vou pegar os temas de análise de circuito e eletrônica analógica. Ok? Então, qual vai ser o nosso desafio? O desafio é para que os alunos façam o seguinte. Primeiro, deixa eu te passar qual é o problema, né? Qual é a situação problema. Nós temos 7 blocos lá no Senai de São José. E esses blocos são grandes, possuindo muitas portas, muitas janelas. Todas as noites, ao fechar o Senai, os nossos vigias fazem uma ronda bastante grande e até mesmo demorada para verificar se as portas e janelas estão abertas ou fechadas. Isso demanda muito tempo, sendo que eles poderiam aproveitar esse tempo para alguma outra atividade, de repente até mais segurança, né, para nos dar mais segurança na nossa unidade. Pensando nisso, eu vou propor para os alunos que eles produzam, que eles façam um circuito, um dispositivo que faça o monitoramento remoto da abertura de portas e janelas lá do Senai de São José. Tá? Então, esse dispositivo ele vai ser capaz de fazer uma verificação de maneira eletrônica se as portas e janelas estão abertas ou fechadas. Então, o desafio é esse: fazer um dispositivo que monitore remotamente a abertura de portas e janelas de todos os blocos. Como é que vai ser a parte da interpretação da abordagem do Design Thinking? A interpretação, os alunos vão precisar conhecer e estudar os componentes eletrônicos que nós vamos utilizar para desenvolver esse dispositivo, para trabalhar, para montar esse dispositivo. E são exatamente os componentes que nós abordamos, que nós trabalhamos na unidade curricular. Então, primeiro eles vão ter que conhecer como cada componente funciona individualmente, para depois eles saberem como é que cada componente funciona em grupo, numa montagem, num circuito. Claro que envolvendo tudo isso a parte do monitoramento. Em relação à ideia que eles terão, a ideia é onde eles vão desenvolver como é que vai ser esse protótipo, como é que vai ser esse circuito. Para que vocês tenham uma ideia, poderíamos fazer o seguinte: montar um painel, sendo que nesse painel vão ter aí pelo menos 2 displays 7 segmentos, que vai indicar de repente, o primeiro display indica qual é o andar, no caso aqui estou dando exemplo do andar número 1. O segundo display vai indicar qual é a sala, que pode ser, por exemplo, a sala número 2, sendo que nesse painel teríamos LEDs. Digamos que tenhamos aí uma porta e 2 janelas nessa sala. Esses LEDs poderiam ser verde, da cor verde e da cor vermelha, aonde verde a porta estaria fechada, por exemplo, né, as janelas fechadas, e vermelho as janelas estariam abertas ou as portas estariam abertas. Lembrando que essa ideia é minha, mas eu vou pedir para que os alunos façam a ideia deles. Como eles vão fazer essa ideia usando os componentes eletrônicos envolvidos na unidade curricular. Então, isso vai caber aos alunos. Em relação à parte da experimentação, nós vamos construir um protótipo. E esse protótipo ele vai ser, primeiramente, montado no que a gente chama de matriz de contatos. A matriz de contatos é como se fosse uma pequena prancheta onde os alunos encaixam os componentes eletrônicos sem precisar soldar. E aí nessa matriz a gente faz exatamente o teste elétrico do componente, aonde eu vou saber se o circuito funciona ou não.
Lembrando que esse protótipo também faz parte da unidade curricular. Montar o circuito e conhecer o circuito faz parte da unidade curricular. Então, não vou estar fugindo em nada do que a gente vai trabalhar no nosso cotidiano. Tá? Então, no caso da experimentação, a gente vai desenvolver o protótipo do nosso circuito. Ok? Aqui também no protótipo, na experimentação, eles podem inclusive fazer aí quase uma aplicação na prática, mas aí nós estaremos entrando já na parte da evolução. É exatamente aqui na evolução que eu quero que eles façam, né? Eu vou propor a eles que eles façam a aplicação desse nosso circuito, desse nosso dispositivo, para ver quais são os erros e acertos, quais são os pontos de melhoria, quais são as coisas certas, quais são as coisas erradas do nosso circuito e fazer, obviamente, a correção, a melhoria contínua desse circuito até que ele esteja de acordo com o que nós propomos lá no começo da ideia. Tá? Quanto tempo isso vai demorar? Bom, o tempo eu acredito, e no caso dessa proposta, desse projeto, ele vai demorar o semestre todo, só que o semestre todo envolvendo todas as unidades curriculares que eles têm na primeira fase. Na minha unidade curricular, que é a parte da eletricidade, eu acredito que em 3 semanas nós consigamos aí fazer praticamente toda a parte do circuito, aonde terá o acendimento do LED e o sensor, que vai ser uma chavezinha que vai servir para fazer o monitoramento da porta e janela. Não teremos o projeto todo, ou seja, a parte do display, por exemplo, eu não vou trabalhar com eles, é outro professor que trabalha. Então, cabe a mim, nessa parte, na abordagem do Design Thinking, que eles pensem no painel, como será esse painel, e como é que eles vão fazer a apresentação, ou seja, como é que eles vão fazer o próprio monitoramento em si, tá? Então é isso, essa é a minha proposta, tá? Eu espero que esteja de acordo com o que o professor Celso, né, o nosso mentor Celso aí, está buscando. Fico aguardando ansioso a parte da análise dele, com certeza vai ser muito bem-vinda e eu vou tentar aproveitar o máximo que ele falar. E eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau.